Olha só, eu disse para vocês o seguinte: cada tipo de aço ele vai ter um comportamento diferente e o diagrama TTT vai ser de forma diferente. Eu trouxe aqui três para mostrar para vocês que essas curvas elas podem estar muito próximas do eixo da temperatura, levemente afastadas ou bem afastadas em relação a esse eixo da temperatura. Isso acontece por alguns motivos, tá? Então depende principalmente de duas coisas. Uma, o teor de carbono. Quanto mais carbono eu tenho no aço, mais para a direita a curva está. Então, aqui seria uma curva de aço de baixo teor de carbono, aqui uma curva de aço de médio teor de carbono, aqui uma curva de aço de alto teor de carbono. E aquele papo que eu disse para vocês sobre aumentar a endurecibilidade significa justamente deslocar a posição dessas curvas. Olha por que é importante deslocar a posição das curvas. Vou fazer algumas curvas de resfriamento. Uma curva de resfriamento bastante acentuada no primeiro diagrama, o diagrama da esquerda, uma menos acentuada no diagrama do centro e outra mais suave no diagrama da direita. Então, notem o seguinte: se eu falar de endurecibilidade, tornar mais duro, significa que eu quero transformar a minha austenita em martensita. Notem que nesses três diagramas, o diagrama da esquerda, do centro e da direita, em qual deles é mais fácil de obter martensita? O último? O que seria o último? O último é o da direita? O do meio? É? O do meio? Esse ou esse? O do meio ou da direita? Eu vou no do meio. É, porque você chegou depois, então por isso você está indo na do meio, né? Notem só, olha só, vamos analisar os dois então, porque esse aqui vocês já tiraram porque nesse aqui nem formar martensita eu não estou formando, ó. Início de transformação em perlita e final de transformação. Então, meu microconstituinte aqui é só perlita, perlita fina, eu não tenho martensita, tá? Nesse daqui, eu não estou cortando a curva de transformação em perlita. Nesse aqui também não. Eu estou fazendo direto a transformação em austenita. Mas veja só, qual resfriamento é mais brando? O do centro ou da direita? Ah, da direita. Da direita. Então, olha só, entre você resfriar mais rapidamente e resfriar mais lentamente, qual vai te causar menos prejuízo ou menor possibilidade de prejuízo para a peça? O mais rápido ou o mais lento? Mais lento. O mais lento. Então, nesse diagrama aqui, o diagrama da direita, é o diagrama que favorece mais o aparecimento da martensita, porque você consegue obter martensita com resfriamento mais lento do que nos demais. Então, aumentar a endurecibilidade dos aços significa que, quando você adiciona os elementos de liga nos aços, eles, independente do teor de carbono, pode ser até um aço de baixo teor de carbono, vai se comportar de forma diferente. Quanto mais elementos de liga, mais para a direita essas curvas estão. Então, aumentar a endurecibilidade é favorecer o aparecimento de martensita. Então, fatores que deslocam a posição dessas curvas para a direita são o teor de carbono. Então, aqui eu tenho um aço de baixo teor, aqui um aço de médio teor e aqui um aço de alto teor de carbono. E partindo de um aço qualquer, a gente pode até partir de um aço de baixo teor de carbono. Se eu não tenho elementos de liga, ele vai ter esse comportamento. A partir do momento que eu vou colocando elementos de liga, quanto mais elementos de liga, mais para a direita as curvas se deslocam. Então eu posso ter um aço de baixo teor com elementos de liga que tenham o comportamento de um aço de médio teor. Ou posso ter um aço de baixo teor com uma quantidade maior de elementos de liga que vai ter um comportamento de um aço de alto teor. E também isso está associado ao tipo de elementos de liga, principalmente aqueles três que a gente falou, que eram o vanádio, o molibdênio e o cobalto. Então, aumentar a endurecibilidade significa favorecer o aparecimento de martensita. Então, isso é aumentar a endurecibilidade. Eu disse que falaria sobre isso com vocês mais à frente, e agora eu estou trazendo para vocês o que a gente gostaria de falar.
Mas a gente também precisa entender que, dependendo do tipo de peça que a gente tenha, precisamos ter um cuidado com o resfriamento que a gente vai fazer na peça. Às vezes, a gente precisa controlar o resfriamento da peça. Por quê? Porque uma peça ela pode resfriar com velocidades diferentes. A peça pode resfriar mais rapidamente na superfície e mais lentamente no núcleo. E dependendo dessa diferença de resfriamento, olha o que pode acontecer. Na superfície, um resfriamento mais lento, perdão, mais rápido, no núcleo, um resfriamento mais lento. Eu posso ter uma superfície que tem como microconstituinte a martensita e um núcleo que vai ser um pouco mais macio, como microconstituinte a perlita. Ah, Wagner, isso de fato é ruim? Olha, isso não é ruim, desde que aqui principalmente fosse a perlita grossa e não a perlita fina, porque quando eu corto aqui próximo ao cotovelo, eu estou obtendo perlita fina, que tem uma dureza um pouco elevada, ela não é tão dútil quanto a perlita grossa. Mas por que eu estou falando dessa questão de diferença de propriedade entre núcleo e superfície? A gente tem algumas peças que elas necessitam ter dureza superficial e resistência ao desgaste, e aí a superfície precisa ser dura e resistente, e precisam ter um núcleo mais macio, por conta do tipo de funcionamento. Então, por exemplo, duas peças que trabalham em conjunto, um eixo e uma engrenagem. Eixos e engrenagens são peças que necessitam ter uma superfície mais dura e mais resistente e um núcleo mais macio. O eixo, por quê? O eixo, porque na sua superfície vai acoplada a algum tipo de peça, né? Pode ser uma engrenagem, pode ser uma polia, alguma peça vai acoplada ao eixo. E o núcleo precisa ser macio, porque o eixo sofre uma torção, obviamente que não é visível a olho nu, e ele precisa de algo que vá conseguir sofrer essa torção, né, essa deformação, sem que haja ruptura dele. Então, essa deformação vai acontecer no núcleo para que não haja ruptura do eixo. A mesma coisa acontece com a engrenagem. A engrenagem ela precisa ter a superfície dura e resistente, porque há atrito entre os dentes de uma engrenagem e de outra engrenagem. No entanto, precisa também ter um núcleo mais macio pelo, desculpa, pelo mesmo problema do eixo, porque o centro da engrenagem começa a girar, novamente digo para vocês, não é visível olho nu, né? Mas o centro da engrenagem, como está acoplado ao eixo, começa a girar antes dos dentes. Então, até que esse movimento de rotação chegue aos dentes, há uma deformação na engrenagem que vai ser absorvida por esse núcleo mais macio. Ah, Wagner, é desse jeito que a gente faz? A gente consegue fazer desse jeito? Não, porque desse jeito a gente não tem o controle que a gente gostaria e precisaria ter. A maneira que a gente faz, aí é um outro tipo de tratamento, a gente chama de tratamento termoquímico, que são tratamentos que mexem não só com a composição química, mas com a temperatura e que vão promover um núcleo mais macio e uma superfície mais dura e mais resistente. Além ainda, né, dessa questão do efeito da seção da peça, que eu estou trazendo para vocês, ainda tem uma grande importância dos fatores que influenciam as transformações. Epa, faltou um N, ficou feio, hein? Depois vamos corrigir isso. Então, os fatores que influenciam as transformações. Vamos pensar aqui, de tudo que a gente está falando, qual foi a primeira coisa que a gente fez? Para iniciar essas nossas transformações, a gente partiu de quê? A gente fez o que primeiro com a peça? Vamos tentar relembrar? O que a gente fez primeiro com a peça? Aqueceu? Isso! Primeira coisa que a gente fez foi o quê? Pegar a peça e aquecer. Por que a gente aqueceu a peça? Beleza, então certinho. Primeira coisa que a gente fez foi aquecer. Por que a gente aqueceu a peça? Vamos lá, quem se arrisca? Qual é o microconstituinte que se transforma em outro microconstituinte quando resfriado? Austenita. Então, para que a gente aqueceu?
Para dilatação? Não para dilatação, não. Então vamos para outra pergunta. A austenita ela aparece em baixas ou em altas temperaturas? Altas temperaturas. Então a gente aqueceu para obter a austenita. Então, olha só, o Austenita. primeiro ponto para a gente conseguir algum tipo de transformação é a gente garantir que dentro do nosso aço eu só tenho a austenita. Então, o aquecimento ele é muito importante porque ele vai promover a austenitização do aço. Ou seja, eu tenho que garantir que o meu aquecimento está a uma temperatura em que eu só tenha austenita no aço, para que quando eu comece a resfriar, todas as transformações ocorram a partir da austenita. Então, esse é o primeiro ponto, é o ponto mais importante. Agora, existe um outro ponto. Assim como eu disse para vocês que no resfriamento a peça não vai resfriar na mesma velocidade na superfície e no núcleo, no aquecimento, ela vai aquecer igual na superfície e no núcleo? Sim, não, talvez? Acho que sim. Acha que sim? Por que você acha que sim? Porque a temperatura é constante na peça. Bom, a temperatura é constante na peça, mas a parte do núcleo está em contato direto com essa atmosfera que tem essa temperatura? Possivelmente. Sim? Sim. Bom, a peça não é um sólido? Sim. A peça é um sólido que tem dimensões. Então vamos pensar, por exemplo, aqui numa espessura. A peça tem uma espessura. Quando você tem uma atmosfera, né, no forno que tem uma determinada temperatura, essa atmosfera ela entra em contato também com a parte interior da peça ou entra em contato só com a superfície da peça? Não, só com a superfície da peça. Então dá para a gente pensar que a peça aquece toda por igual, que ela aquece ao mesmo tempo? Tanto a parte de dentro como a parte de fora? A temperatura da parte externa é maior do que a da parte interna. Então inicialmente, até que a gente tenha uma temperatura toda por igual, você coloca a peça ali e quem tem contato de fato com a temperatura é a superfície, é a parte de fora. Então a superfície logo vai pegar essa temperatura. Mas a gente tem, e aí, pessoal de mecânica de produção, não sei se vai ver, de mecânica vai ver lá em transferência de calor. Eu acho que produção também está fazendo essa disciplina que tem o que a gente chama de transmissão de calor por convecção e por... Me fugiu o outro nome agora. Mas vocês vão aprender essa parte Depois eu lembro do nome. Essa parte de transmissão de calor. Então, no caso, uma é por contato e a outra não é por contato. Então, a superfície ela vai receber o calor por contato, mas o núcleo não. O núcleo vai ser porque o calor começa a ser irradiado lá para dentro. Então, leva um tempo para que o núcleo atinja a mesma temperatura da superfície. Então, há necessidade de que a gente deixe a peça dentro do forno durante um mínimo de tempo que me garanta que toda ela vai ter a mesma temperatura. A gente chama Isso aí, isso... irradiação que você vai falar? Não é irradiação... Ou condução? Condução, isso. É condução e... E qual outro que eu falei? Convecção. É alguma coisa desse Convecção, tipo. condução e irradiação. Uma é pelo contato, a outra é porque ela vai irradiando, tá? São duas formas Isso. diferentes. Então, para que eu garanta que toda a peça está na mesma temperatura, tanto a superfície como o núcleo, eu preciso deixar dentro do forno durante um determinado tempo. Na engenharia, a gente conhece esse tempo de permanência no forno como encharcamento. É claro que logo de imediato a gente tem um estranhamento, porque no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, encharcar é normalmente quando está molhado, né? Cai um líquido, pô, tá tudo encharcado ali, tá tudo molhado. Mas na verdade, encharcar é colocar muito de alguma coisa em algum lugar. E no nosso caso aqui é muito de temperatura. Então, o tempo de permanência no forno, também chamado de encharcamento, ele vai me garantir uma homogeneização da temperatura. Então, isso vai garantir que a peça toda tenha a mesma temperatura.
Por um acaso a Esther chegou? Alguém pode olhar aí para ver se ela chegou? Não, ninguém respondeu, então não, né? Porque tem a ver com a pergunta que ela me fez. Não chegou não, professor. Ah, tem a ver com a pergunta que ela me fez, então numa outra oportunidade a gente volta nessa pergunta. Além disso, a gente quando coloca um aço, submete um aço a uma temperatura elevada, a gente tem que lembrar que na atmosfera a gente tem oxigênio. Um aço numa temperatura elevada, ele pode perder carbono, porque o carbono tende a reagir com o oxigênio para formar os gases de carbono, né, que são o monóxido e o dióxido de carbono. Então, em temperaturas elevadas, a gente já viu que a gente causa uma mobilidade no material. Então, é fácil de o aço perder carbono. E a ideia não é essa. Quando a gente quer fazer uma transformação, a gente não quer alterar o teor de carbono. Não nesses casos que a gente está falando, a gente quer manter o teor de carbono. Então, para que não haja perda de carbono para a atmosfera do forno, porque tem oxigênio na atmosfera do forno, né? A gente coloca, né? A gente enriquece essa atmosfera de carbono. Então, a atmosfera do forno, no qual a gente vai fazer esse aquecimento e vai deixar por esse tempo, a gente enriquece ela de carbono para evitar que haja descarbonetação da peça. Porque o carbono que está lá no meu aço, ele vai tender a reagir com o oxigênio, que está na atmosfera do forno, para formar os gases de carbono. Então, a gente, além de deixar um determinado tempo dentro do forno, a gente precisa controlar essa atmosfera do forno para evitar a descarbonetação. E aí sim, finalmente, aqueci, todo o meu aço virou austenita, deixei um tempo, né? Deixei encharcar a temperatura para que toda a peça, tanto o núcleo como a superfície, tivesse a mesma temperatura. Controlei essa atmosfera para que não haja descarbonetação do aço, para que não perca carbono. E, finalmente, a única coisa que falta, o que é? O resfriamento. E o resfriamento ele vai servir para quê? O resfriamento é quem vai definir, né, quais os microconstituintes que a gente quer obter. Então, a gente viu lá que se a gente resfriar lentamente, a gente vai ter uma perlita grossa, se a gente acelerar mais um pouquinho, uma perlita fina, e se acelerar mais ainda, a gente vai ter uma martensita.